Hora que a gente já viu em aula, bora revisar então. Galera, aqui nesse vídeo a gente vai falar ali sobre os tipos de desenvolvimento do embrião e os tipos de ovos, tá? A gente vai dar uma pincelada ali também na questão das 3 fases do desenvolvimento embrionário, mas esse vídeo aqui a gente vai falar no geral, tá? Nos diversos tipos aí de animais, e depois a gente vai falar sobre a embriologia humana, assim como a gente fez em aula, tudo bem? Vamos pular aqui a aula do amor, certo? Então nós temos ali seres vivíparos. O que são seres vivíparos, gente? Seres vivíparos são seres que são desenvolvidos dentro da mãe, tá? Então geralmente nós temos ali a placenta, nós temos uma placenta, vivíparos, né? E temos também vitelo. Quantidade de vitelo é pouca, tá? Mas tem vitelo. Só que o principal item aqui então dos vivíparos é a placenta, certo? Então falou em homens, né, na nossa espécie, nós somos vivíparos, porque nós nos desenvolvemos dentro do útero da mãe, né, envoltos pela placenta, tá bom? Falamos também em aula dos ovíparos. Então, então são os ovos, então seres que são desenvolvidos fora do corpo da mãe, fora do corpo pelo ovo, né? Então se desenvolve dentro de um ovo fora da mãe, tá? Aqui a quantidade de vitelo ela é muito grande, até porque como não tem como se aproveitar dos nutrientes que a mãe fornece, eles precisam ter esses nutrientes, e esses nutrientes estão onde? No vitelo. E aí, tanto que eu falei para vocês anotarem o que é o vitelo. Vocês lembram disso? Vocês têm anotadinho aí no caderno de vocês. O que é o vitelo? É uma substância proteica que vai nutrir o embrião. Tá? Então, os ovíparos é fora do corpo pelo ovo, através do ovo. Tudo bem? A gente tem aqui alguns répteis, aves e alguns insetos, artrópodes. Temos os ovovíparos. Então, ovo misturado com vivíparo, né? Então, o ovo, na verdade, ele eclode dentro da mãe. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a iguana, a gente tem aqui o tubarão branco, né? Porque nós falamos em aula que os tubarões, existem tanto tubarões ovovíparos, ovíparos, vivíparos, mas o tubarão branco, ele é ovovíparo. O que acontece? A gente falou em aula. Tem o ovinho, né? Só que esse ovinho ele está se desenvolvendo dentro do corpo, ou seja, ele é ovíparo junto com vivíparo. Aí o ovo eclode dentro do corpinho lá do tubarão, e aí esse serzinho geralmente vai se alimentar dos outros ovos que tem, o que nasce primeiro, mas isso aí é outra questão. Então, ovovíparo é quando o ovo ele se desenvolve dentro do corpo, tá? Aqui nesse caso, como são ovovíparos, não tem placenta. Para ter placenta tem que ser vivíparos, certo? E ovulíparos. Ovulíparos, ele é o que tem a fecundação externa. Todos os outros que nós vimos, a fecundação ela é interna. Então o gameta masculino vai se juntar com o gameta feminino dentro do corpo. Aqui não. Aqui o macho, aqui o ser ele vai soltar o gameta no ambiente, geralmente são seres aquáticos, né? E o gameta masculino vai ali se juntar junto com o feminino de maneira externa, fora do corpo. Então, por isso que nós falamos que a fecundação ela é externa. A gente tem aqui o caso de alguns peixinhos e de anfíbios. Tudo bem? São os 4 tipos aí de desenvolvimento do embrião. Na nossa aula de introdução à embriologia, nós falamos também das 3 fases do desenvolvimento embrionário. Tá, gente? São essas 3 fasezinhas aqui. A gente vai ver nos próximos vídeos detalhadamente, assim como nós vimos em aula, mas aqui nós temos que ver o geral para a gente poder falar nos tipos de ovos, tá? Nos tipos de ovos, nos tipos de segmentação. Então, a primeira fase do desenvolvimento embrionário é a segmentação. O que acontece na segmentação, gente? Acontece a divisão que nós vamos chamar de mitose, só que aqui nós vamos chamar de clivagem. Então, sempre que vocês ouvirem falar em clivagem, qual é a fase do desenvolvimento embrionário que acontece a clivagem? É na segmentação. Então, olha só, clivagem, ok? Ele continua acontecendo nas outras fases, mas é aqui que acontece a maior parte da clivagem.
tudo bem? Aqui que inicia-se a clivagem. Então a gente tem aqui, ó, no primeiro, nós temos o ovo, ou o zigoto, né? Então nós temos aqui um blastômero. O que é o blastômero? É a célula. A célula embrionária nós chamamos aqui de blastômero. E aí depois que acontecer muita clivagem no zigoto, no ovo, nós vamos ter o quê? A mórula, certo? A mórula. Mais clivagem, e nós vamos ter a blástula. Blástula, certo? Então segmentação vai desde zigoto, vou botar aqui ovo zigoto, desde zigoto até blástula, tá, gente? Então ovo, depois mórula, depois blástula. Fechou? Nós vamos para a gastrulação. Na gastrulação nós vamos ter a gástrula. Nós vimos em aula que na gástrula acontece esse processo aqui, ó, de invaginação, tá bom? Mas isso a gente vai ver na aula específica de gástrula. E aí depois em organogênese, que é onde vão se formar os tecidos e os órgãos, por isso organogênese. Aqui nós vamos ter a neurula. Neurula. Porque é aqui que nós vamos ter a origem do tubo neural, tá? Então a neurula, tá bom? Então essas são as fases: segmentação, ovo, mórula e blástula, gastrulação, gástrula e organogênese, neurula, tá bom? Bem básico aqui nas fases do desenvolvimento embrionário. Então agora nós vamos falar dos tipos de ovos. Galera, tipos de ovos que nós encontramos aí no mundo animal, tá? Então os tipos de zigoto e também vamos ver os tipos de segmentação, os tipos de divisão que esses ovos fazem, certo? O primeiro tipo de ovo que nós vimos em aula, vocês vão lembrar, é o oligolécito. Oligolécito. Deixa eu pegar a canetinha. Sempre que vocês virem isso aqui, ó, gente, lécito é vitelo, tá? Vitelo. Oligo é pouco. Então, pouco vitelo. Então, ó, anota aí. Você já tem anotado, mas anota de novo. Oligo, pouco. Lécito, vitelo. Então, é pouco vitelo. Tudo bem? Então, todos os ovos oligolécitos, eles têm pouco vitelo. Por que eu estou falando isso, gente? A classificação dos ovos, elas acontecem de acordo com a quantidade de vitelo que eles têm, tá? Então, o que é o vitelo? Vocês têm anotado. É uma substância proteica que nutre o embrião. E vocês têm anotado mais uma coisinha sobre o vitelo, que o vitelo, ele atrapalha a divisão celular, ou seja, quanto maior a quantidade de vitelo, tá? Menos divisão vai acontecer, certo? Quanto menor a quantidade de vitelo, mais divisão vai acontecer, mais divisão celular vai acontecer, tá? Então vamos parar para pensar um pouquinho. Se o oligolécito ele tem pouco vitelo, a divisão vai acontecer bastante divisão, tá? Então por isso, olha só, que aqui nós temos um blastômero, nós temos uma célula, e aí depois que acontece a divisão, nós vamos ter várias células, vários blastômeros. Lembrando que blastômeros, célula embrionária, tá? Vocês podem encontrar em questões, tá, gente? Tanto quanto célula embrionária ou blastômeros. Vocês têm que saber que é a mesma coisa, tá? Outra coisa, a distribuição do vitelo no oligolécito ela é homogênea. Ó, vocês podem ver nos pontinhos marrons ali, que eu coloquei como vitelo, que ele está espalhado igualmente. Ele está espalhado igualmente pelo zigoto, tá? Onde que nós vamos ter esse tipo de ovo, gente? Poríferos, quinidários, equinodermos e olha ali o ser humano, o nosso. Então o nosso é oligolécito. Alguns autores já falam que é um ovo alécito, ou seja, que não tem vitelo, mas na verdade tem. Muito pouco, tá, gente? Muito pouco, mas tem. Então ele é ainda um oligolécito, tudo bem? Qual é o tipo de divisão que o ovo oligolécito sofre? Sofre a divisão chamada de holoblástica igual. O que é a holoblástica igual, gente? É quando, tá, a divisão ela acontece em todo o ovo, durante todo o ovo, por todo o ovo, certo? E ela vai gerar células, blastômeros, de tamanho igual, tudo bem?
ou seja, holoblástica. Vamos pegar a palavra holo, é todo. Então a divisão ela é em todo o zigoto e ela é igual, tá? Então falou em oligolécito. O que eu tenho que saber de oligolécito? Pouco vitelo, a distribuição é homogênea e a divisão que acontece, a segmentação que acontece, ela é holoblástica igual, certo? Vamos para o próximo tipo de ovo, que é o heterolécito. Heterolécito. Se a gente pegar o nome já, ó, é sempre mais fácil a gente analisar o nome. Heterolécito ou mediolécito. Eu tenho uma média quantidade de vitelo, tá? E por que hétero? Porque ela está espalhada desigualmente. Olha aqui, ó, distribuição desigual. Ou seja, eu tenho muito mais vitelo no polo vegetal, nós chamamos de polo vegetal, e polo animal. Eu tenho muito mais vitelo no polo vegetal do que no animal. Então vamos lá. O que a gente sabe, gente? Que o vitelo atrapalha a divisão celular. Onde que vai acontecer mais divisão? No polo animal ou no vegetal? No polo animal, porque tem menos vitelo. Por isso que depois da divisão, olha aqui, ó, eu vou ter muito mais células no polo animal do que no polo vegetal. Tudo bem? Por isso que eu vou ter mais células no polo animal do que no polo vegetal, porque no polo animal eu tenho menos vitelo, tá? Eu vou apagar aqui para não ficar muita informação para vocês. Então, olha só, tenho média quantidade de vitelo, distribuição desigual. Aí nós temos anfíbios, peixes, moluscos, anelídeos, plateumintos, tá? E como é que é o nome da divisão, gente? A outra, a do oligolécito, ela era holoblástica igual, porque a divisão acontecia em todo o zigoto e as células saíam do mesmo tamanho. Aqui vai acontecer divisão nos dois polos também. Então, ela continua sendo holoblástica. Continua sendo holoblástica. Só que agora, olha só, os blastômeros eles são de tamanhos diferentes. Então, ela é holoblástica desigual. Estão ligados? Se ligaram nisso aí. Então, vamos de novo. Oligolécito, tá? É holoblástica igual. O heterolécito ou mediolécito é holoblástica desigual. Por quê? Porque o vitelo não está espalhado igual pelo ovo e aí por isso eu vou ter blastômeros de tamanhos diferentes. Se eu tenho blastômeros de tamanhos diferentes, ele é desigual. Holoblástica desigual. Tranquilo? Vamos para o terceiro, que é o telolécito ou megalécito. De novo, turminha, vamos analisar o nome. Megalécito, ou seja, muito, overpower, lécito, muito vitelo ou telo, superficial, final, lembra o telo, final. Por quê? Porque a divisão ela vai acontecer aqui, ó, aqui, apenas na parte final do zigoto, bem na superfície do zigoto, tá? Que nós vamos chamar de polo animal. Ou seja, o vitelo que nós temos em muita quantidade, ele está todo no polo vegetativo. Gente, tudo isso aqui, ó, lotado de vitelo no polo vegetativo, ou seja, não vai ter divisão no polo vegetativo. Eu só vou ter divisão no polo animal. Tudo bem? Como eu não vou ter divisão em todo o zigoto, não é mais holoblástico, tá? Vou apagar. Não é mais holoblástico, agora ele é. Deixa eu pegar a canetinha. Agora ele é meroblástico. Meroblástico. Só isso? Meroblástico? Sim, meroblástico. E aí vai criar o disquinho de blastômeros. E aí nós vamos chamar de meroblástico discoidal. Certo? Meroblástico discoidal. Por quê, gente? Vamos de novo. Meroblástico, porque a divisão só vai acontecer em um polo, que é o polo animal, tá? Senão, se acontecesse nos dois polos, teria que ser holoblástico. E como só vai acontecer em um polo, meroblástico, discoidal, por quê? Se eu pegar esse zigoto aqui e olhar ele de cima, eu vou enxergar ele assim, depois da divisão, é claro. Então, é divisão meroblástica discoidal. Tudo bem? Vai criar um disquinho. Esse aqui a gente encontra onde?
aves, répteis, ornitorrinco, polvo, tá bom? Muito vitelo, gente, telolesto, megalesto, muito vitelo, tudo bem? Nós temos um último que eu não coloquei no slide, mas que eu quero falar com vocês. Então deixa eu voltar. Eu vou criar aqui, ó. Deixa eu pegar a canetinha. Ai. Que eu não coloquei no slide, mas eu quero que vocês saibam que é o centrolécito. Meu Deus, ficou feio aqui. Centrolécito, tá? Centrolécito, gente, o que acontece no centrolécito? Eu tenho aqui a célula, geralmente de artrópodes, tá? O zigoto de artrópodes. O vitelo, ele tá bem no centro, tá envolvendo o núcleo, tudo bem? Tá envolvendo o núcleo, por isso que é centrolécito. Só que depois que acontece a divisão, as células, elas vão tudo para a superfície. A divisão, ela acontece no centro, mas depois as células vão tudo para a superfície. Por isso que a divisão, ela é meroblástica superficial. Meroblástica superficial, tá? Esse aqui é o quarto tipo de zigoto que nós vimos em aula, tudo bem? Agora, nós podemos agora treinar aqui uma comparativa, tá? Eu vou pegar a canetinha e olha só, no anfioxo e nos mamíferos, tá? Mamíferos e anfioxo. Anfioxo é um cordado, tá, gente? É um cordado que ele tem um desenvolvimento embrionário muito parecido com o nosso. A gente vai ver depois algumas diferenças. Os dois é holoblástica igual. Por que é holoblástica igual, gente? Porque, olha só, células sempre do mesmo tamanho. Começa o zigoto ali com pouco vitelo, porque ele é um oligolécito, e aí vai gerar células do mesmo tamanho, tá? Vocês podem ver que células do mesmo tamanho, então é holoblástica igual. Nos anfíbios, vocês podem ver aqui, ó, que as células, elas são maiores aqui e menores aqui dentro, menores, maiores, ou seja, o tamanho é desigual. Então ela é holoblástica desigual. Qual é o nome desse ovo? Ele é o heterolécito, tá? Nos répteis e aves é a meroblástica discoidal. Olha o disquinho germinativo que eu falei para vocês, ó. Tá aqui o disquinho germinativo. Ou seja, é tanto vitelo aqui embaixo, olha aqui, ó, tanto vitelo que a divisão, ela vai acontecer só na superfície. Por isso que ela é meroblástica discoidal, vai formar um disco germinativo. E a última dos artrópodes, que é a meroblástica superficial. Olha só, vitelo no centro e depois as células vão tudo para a superfície. Então ele é um centrolécito que vai ter a divisão de meroblástica superficial. Galera, essa foi a nossa aula de introdução à embriologia, os tipos de desenvolvimento, as fases do desenvolvimento embrionário e os tipos de ovos, tá? Então, bem geral nas espécies aí no reino animal. Agora, no próximo vídeo, a gente vai entrar na embriologia humana, tá? Na embriologia humana. A gente só vai voltar a falar no geral quando a gente for falar em anexos embrionários. A gente vai falar também no todo o reino animal. Tudo bem? No todo o reino animal, não. Mas nos vertebrados. Tudo bem? Beijos, meus amores, se puxem, façam as anotações, estudem, que é muito nomezinho, eu sei, mas o conteúdo, ele é bem tranquilo, tá, gente? Um beijão pra vocês, deixa eu apagar aqui e tchau, tchau.